Então, vamos lá. Encontrei a pessoa que julgo que seja a adequada para minha empresa. Sei lá, tô feliz, tô encantado, tô apaixonado. E preenchi esse gap. Chegou agora da contratação. Primeiro passo. Segura a sua onda. Opa! Porque esse é o primeiro passo de verdade. É comum o dono de empresa ficar completamente apaixonado pelo candidato, encontrei o candidato perfeito e já começa a falar para ele que vai prepará-lo para ser o gerente, que vai prepará-lo para ser o coordenador. Futuro sócio. Que vai ser o futuro sócio da empresa. É isso mesmo, vou deixar a empresa nas mãos dele. Isso é comum. Parece que você tá falando comigo, sabia? Eu cometi tanto esse erro que você não tem ideia. Eu tenho ideia, porque na verdade eu tô falando comigo também. Uma vez eu tava com uma filial, né, da minha empresa em outra cidade e tinha tudo para dar certo, mas não dava certo. Chegou um momento que eu estava procurando empregados para contratar. Aí chegou um momento que eu já não podia mais procurar só empregados. Eu estava procurando pessoas que quisessem mesmo ser sócios da empresa. Essa era a verdade. Porque todo o capital que eu tinha destinado para aquela filial já tinha ido. E eu já não achava sócios, não achava mais ninguém. E me indicaram uma pessoa muito boa para trabalhar, que tinha um ótimo perfil, e eu fiquei apaixonada. E eu fiz exatamente isso. Eu já disse que eu queria contratá-la e que no futuro ela já estava sendo vista para ser minha sócia. Tudo assim em 5 minutos. Não, primeiro ela ia ser gerente e depois minha sócia. Não, a comunicação, assim, a gente já abriu já todo o mapa pra pessoa. No final da entrevista. Não estava bom esse tempo? No fim da entrevista? Peraí, não foi nem no primeiro dia dela de trabalho? Foi na entrevista mesmo, porque Meu ela Deus. já tinha sido indicada e ela tinha um excelente perfil. E eu já via que aquela menina ia dar muito certo, que ela era tudo que eu estava procurando, né? E como eu disse, ela foi indicada e esse é um caso real. E depois que essa pessoa saiu da minha entrevista, ela foi conversar com a pessoa que fez a indicação. E essa pessoa me ligou instantaneamente. Carmen, você tá louca, Carmen. Eu, como assim? Eu adorei sua amiga. Você tá louca, ela me ligou, ela disse que você falou que queria que ela fosse sua sócia. Ela só foi procurar emprego. O que você fez? Eu falei, não fiz nada. Eu disse que no futuro ela podia até assumir a gerência e depois, quem sabe, um dia ela não poderia ser minha sócia. Pois é, você mal conhece ela mal te conhece, você falar isso, ela sai daí pensando que você era louca. Então, é por isso que eu digo que o primeiro passo, quando você encontra alguém incrível, é baixa um pouquinho o teu volume, porque essa pessoa não precisa saber dos seus planos. Essa pessoa, ela só precisa fazer aquilo para o qual ela foi contratada para fazer. E fazer bem, né? E fazer bem. E à medida que você vai entendendo que ela tem condições e capacidade para crescer na tua empresa, você vai fazendo isso gradualmente. Porque tá cheio de dono de empresa que pega o vendedor e promove para gerente. Também não é assim. É gradual. A pessoa cresce um pouco, ela tem uma melhora no salário e no cargo. Ela pode passar para o nível 2, depois para o nível 3 e assim gradativamente. Então, quando você encontra gente boa, essa pessoa ainda não pode ser informada que ela está contratada. Porque existe uma lei que quando você promete emprego e você não entrega, isso pode te render um processo na justiça. E essa lei... Assim, a pessoa eu não posso falar no dia da entrevista para ela. Não só no dia da Parabéns. entrevista, nem no dia seguinte, nem depois, porque não acabou o processo. Maravilha. Agora eu quero entender porque às vezes tem a expectativa de apertar a mão na pessoa na hora, né? Adorei. Adorei, tá contratada. É. Faz isso. E depois ela é reprovada no exame médico. Você faz o quê? Aí acaba Tá ficando... descontratada. Desfaça a mão. Entende? Não tem como. É por isso que antes de você dar a notícia, ela ainda precisa fazer o exame médico. Você tem que deixar muito claro que o exame médico faz parte do processo de contratação. E depois que ela fez o exame médico e ela foi aprovada, aí então você diz que... Documentação? Documentação. Tá esperto. Exatamente. É muito comum o dono de empresa
depois que a pessoa já está escolhida, já trazer para a empresa. Mas quando ele vai pedir a documentação, ele descobre que o RG é de quando ela era criança, descobre que não tem o CPF dos filhos, o RG dos filhos, e hoje precisa. E o que acontece? A empresa tem que liberar o empregado, depois que ele começa a trabalhar, para que ele providencie os documentos. Aí ele vai lá no poupa-tempo, pouco tempo, não é atendido, daí ele volta, marca outro dia, e marca outro dia, e quem está pagando o salário? A empresa, porque ele já foi contratado. É por isso que essa questão da documentação, é importante que você já veja isto antes. Você já precisa de todos os originais dos documentos, lembrando-se que você não pode guardar documento de empregado. Ah, mas e a cópia? Também não. Você vai conferir toda essa documentação, você vai precisar de toda essa documentação para fazer a contratação dele. E depois, até mesmo as cópias que você usou, você devolve para ele. Porque você não pode guardar documentos de empregado e isso pouca gente sabe. Mas e o arquivo lá que eu tenho, com os nomes das pessoas? Nome é uma coisa. Nome, documento e tudo mais. Tá. A ficha da pessoa, aquela ficha A ficha, pacata. tudo bem. Nem no Drive? Nem no computador? Tudo bem. O que você não pode é ter a cópia. Tá. Nem no computador, nem em lugar nenhum. Essa lei é de 1968. Mas tem muita gente que ainda não conhece. E você pode ter certeza que se tiver um fiscal do trabalho querendo encontrar alguma coisa errada na tua empresa, é por aí que ele vai. Caso ele não tenha encontrado nada que chame a atenção, que seja assim mais grosseiramente aparecendo na tua empresa, ele vai nesse ponto. Porque é lei. A única forma de você ter uma cópia de um documento do teu empregado é caso você precise. Por exemplo, um motorista. Você precisa ter a cópia dos documentos dele, porque se você precisar acionar o seguro, você vai precisar. Se você presta serviços em outra empresa, né? Então, essa pessoa precisa te deixar os documentos, a cópia, para que ele possa entrar, por exemplo, na portaria, no condomínio de outra empresa. Aí, tudo bem, desde que você tenha Assinatura? assinatura. Desde que você tenha assinado de que ele autoriza que você mantenha a cópia desses documentos. Então, esses detalhes, eles ainda chegam antes da contratação. E muita gente deixa passar, dá a notícia e depois não pode contratar a pessoa. Ou dá a notícia e a pessoa não tem a documentação completa. Então, eu faço com que todo esse tempo ele utilize justamente para tá com tudo em ordem para começar a trabalhar na tua empresa.